Graça e paz de Jesus, queridos. Tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez na nossa roda de conversa, né? Estamos juntos nesse dia tão glorioso, tão abençoado que o Senhor fez e nos deu, para que nós pudéssemos nos alegrar nele, pudéssemos celebrar, pudéssemos ficar, produzir várias coisas boas debaixo da graça de Deus. É muito interessante esse produzir coisas boas, né? Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: a Bíblia nos diz que nós fomos salvos, nós fomos chamados para a salvação, para andarmos nas boas obras, na prática das boas obras, aquelas que Deus preparou para que nós andássemos nela desde antes da fundação do mundo. E isso é muito legal, é muito interessante, porque eu já começo aqui essa live de hoje, essa roda de conversa, se bem que essa roda de conversa tem sido um monólogo, né? Porque eu tenho falado. Quando a gente estava se reunindo na igreja, a roda de conversa funcionava diferente. Nós trazíamos o tema e depois a gente conversava sobre o tema, sobre as perguntas, mas agora eu falo e aí, né, eu falo. Então fica dessa forma. Mas, queridos, falando de roda de conversa, eu quero aproveitar aqui e quero dizer algo. Nós estamos fazendo uma campanha. Esse ano, nós vínhamos todos os anos participando de um projeto missionário lá no Vale do Jequitinhonha. E esse ano nós decidimos que não iríamos para lá. Algumas coisas que a gente estava pensando, repensando, né? E decidimos que não iríamos então fazer viagem missionária esse ano, iríamos nos preparar para o ano que vem. E esse era o nosso plano. Só que Deus tem outros planos dentro do plano dele. E dentro do plano dele, Deus é missionário e ele entende que missões não param, missões não deixam de acontecer. E aí, por conta disso, o que acontece? Conversando com outros pastores, nós pensamos num outro campo missionário e aí então nosso coração se aqueceu nesse sentido. Depois veio a pandemia e aí nós, de novo, então não é vontade de Deus, não vamos para o campo missionário, não vamos fazer missões. E esses dias conversando, nós pensamos, vamos fazer o seguinte: para não dizer que não vamos fazer nada, vamos lá no local do missionário, e esse local que nós vamos é no Vale do Alto do Ribeira, que é na cidade de Apiaí. Na verdade, são várias cidades ali, são as últimas cidades perto da Serra... esqueci o nome da serra, não vou falar não. Da Mata Atlântica, desculpa, não é serra não, Mata Atlântica. E ali... Então, é uma região de extrema pobreza, é a região que tem o menor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Nós pensamos, eu particularmente pensava, que o local de menor índice IDH era a região ali do Vale do Jequitinhonha, que é uma região bastante sofrida, bastante pobre, escassa, né, de recursos para adquirir a riqueza. E agora, então, nós soubemos que essa região de Apiaí é mais pobre que a região do Vale do Jequitinhonha. E aí, conversando com aquele obreiro, ele disse: olha, uma das necessidades que nós temos cobertores. Queridos, e com isso nós começamos a trabalhar. Pedir cobertor para algum amigo e pedir para que as pessoas nos ajudem com cobertores usados, aquilo que tiver, que puder abençoar aquelas pessoas. E hoje eu quero celebrar, né? Como diz, a gente faz no CR, quando a gente celebra, a gente estala os dedos. Eu quero estalar os dedos, né? Das duas mãos, porque eu quero realmente celebrar. Porque é assim, nós vamos viajar na próxima quinta-feira.
E para isso, até ontem nós tínhamos 28 cobertores, mais ou menos. E hoje, querido, com a graça de Deus, nós temos 208 cobertores. E eu quero dizer para você o seguinte: nós podemos fazer mais. Você pode nos ajudar a fazer mais. Então, se você quer participar desse movimento, quer participar dessa campanha, se você quer ser missionário junto conosco, porque missões a gente faz assim, a gente ora por missões, esse é um jeito de fazer missões, nós enviamos missionários, nós fazemos a promoção da obra missionária e também nós investimos nossos recursos na obra missionária. Querido, esse ano nós estamos impossibilitados de irmos até lá. Então nós vamos em 3. Mas você pode orar, você pode promover e você pode cooperar, você pode investir. A grande questão é que nós temos um tempo limitado, porque nós viajamos na quinta-feira e a maior parte desses cobertores nós vamos retirar na fábrica. Então eu tenho até amanhã para colocar mais um pedido ou para incrementar o pedido que já fizemos para que a fábrica fature, emita a ordem de pagamento para que a gente possa fazer o depósito e na quinta-feira eu estar habilitado a retirar esses cobertores. Querido, não fique de fora, tá bom? Missões não é a igreja que faz. Aliás, missões é a igreja que faz, né? Missões não é pastor quem faz, missões não é uma igreja que faz, na verdade é a igreja de Jesus. Porque quem faz missões é Deus. E Deus usa a sua agência, que ele habilitou, chamada igreja, para cumprir esse papel. E então eu quero chamar você para se unir com a gente. Vem junto. Vai ser uma bênção, querido. Eu tenho certeza disso. Deus nos abençoa, Deus nos dá essa alegria, esse privilégio. Eu conto com você, tá bem? Então, se você quiser cooperar com isso, cada cobertor está saindo ao preço de R$ 10,90. Você pode entrar em contato comigo, tá? Você me chama aí pelo Facebook mesmo, eu te respondo. Ou se você quiser anotar meu telefone e entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 19, é o código de área, o número é 996507866. 19 996 19 99650 7866. Beleza? Vamos orar. Hoje também é dia que nós oramos a Deus e colocamos diante dele as pessoas que nós amamos, mas que estão passando por momentos difíceis. E hoje eu quero orar pelo Ricardo, pela Thaís, pelo Lucas e pelo José Reinaldo, que é o pai do Ricardo. Pessoas que estão passando por dificuldades e carecem das nossas orações. Queremos também agradecer, porque a Milena, depois de 6 meses que nós compramos uma cadeira para a Milena, abençoamos a vida dela, agora a Milena está encadeirada, está montada numa baita de uma cadeirona bonita. Então, graças à sua ajuda, graças à sua colaboração. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais esse dia que o Senhor nos está dando, por mais essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui diante do Senhor, podendo buscar a Tua face, buscar a Tua presença, podendo, ó Pai, nos comunicar com a Tua igreja. Senhor Deus, de uma forma
diferente, mas ainda assim, Pai, uma forma muito legal que nós podemos falar, podemos interagir, podemos continuar, ó Pai, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é anunciar, proclamar liberdade, libertação, salvação, anunciar Jesus, Senhor Deus, viver, respirar, transpirar, missões. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos. E agora, Pai, que nós vamos estudar a tua palavra, eu quero pedir a tua direção, quero pedir a orientação do teu Espírito Santo. Quero pedir, ó Pai, a unção para que aquilo que eu falar aqui, que seja, Senhor, para a tua honra, que seja para a tua glória, que seja para a edificação de todos aqueles que estiverem ouvindo, que seja para o crescimento daqueles que já te conhecem, mas seja também, Pai, para a salvação daqueles que ainda não te conhecem. Senhor Deus, mas nós te pedimos que o Senhor haja, entre com providência, que o Senhor interaja conosco, que assim como nós vimos no começo dessa live, esse filme onde diz que o Senhor entrou na história, o Senhor entrou no mundo, o Senhor mudou tudo. E agora, Pai, como nós vamos estudar, além do Senhor entrar na história, entrar no mundo, o Senhor entrou em nós. Então, Pai, que a tua beleza seja vista através das nossas vidas. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida do Ricardo, quero também colocar diante do Senhor a vida da Thaís, quero colocar diante do Senhor a vida do Lucas, quero colocar, Pai, também a vida do Senhor José Reinaldo. Pai, o Senhor conhece essas vidas, o Senhor sabe o que eles estão passando, o Senhor sabe quais as necessidades deles. Senhor Deus, eu te clamo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite todos eles de uma forma geral, mas visite individualmente cada um deles e socorra, Pai, cada um deles de acordo com a necessidade de cada um deles, segundo a tua graça, segundo o teu favor. Pai, eu quero te agradecer também por essa campanha dos cobertores. Quero te louvar, ó Pai, pela quantidade já arrecadada. Senhor Deus, eu te louvo. Pai, eu te louvo porque o Senhor é o Deus de toda a graça. O Senhor é riquíssimo em misericórdia. O Senhor é grande demais, generoso em amor. Senhor Deus, e o Senhor não se agrada da pobreza, o Senhor não se agrada das dificuldades, o Senhor não se agrada das mazelas. Senhor Deus, e nós te louvamos, porque nesse tempo o Senhor tem nos usado como igreja, como povo do Senhor, para nos inquietarmos e abençoarmos aquelas pessoas. Pai, obrigado por todos que o Senhor levantou até agora. E nós continuamos a suplicar, ó Pai, que se o Senhor tiver mais pessoas, levante essas pessoas, nos conecte com essas pessoas, para que nós possamos, Pai, todos juntos, sermos canal de bênção para abençoar o pastor Marcelo e abençoar a todos aqueles nossos irmãos ali no Vale do Alto do Ribeira. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos tratar hoje, no Talmidim 52, a lição ou estudo de número 44, que tem por título Neles. É bem sucinto esse título, né? Mas é muito legal por conta daquilo que ele vai tratar. E o texto que nós vamos ler é esse texto que está aí na sua tela, que ele é o texto de Lucas, capítulo 24, verso 30 até o verso 32. Esse texto, na verdade, originariamente, ele é um texto bastante longo, bastante extenso, ele é quase todo o capítulo 24, porque esse texto ele narra a história daqueles chamados, né, aqueles do caminho de Emaús, que já está ali bem no finalzinho do texto. Jesus já está ressuscitado
é o final do livro de Lucas, porque depois Lucas, então, ele passa a narrar a história da igreja, da atividade na igreja. Ele encerra ali a narrativa de Jesus e começa a história da igreja. A igreja, então, vai fazer parte no livro de Atos. Mas ele termina aqui essa história e ele coloca, então, essa história que acontece e se passa. É muito interessante, assim, porque essa história ela é muito empolgante, ela é muito envolvente. Eu estou só situando o texto, tá bom? Mas ela se passa somente entre Jesus e dois homens, dois discípulos dele. E é interessante que não fala o nome deles, só fala os caras que estavam no caminho de Emaús. E que aqueles homens que seguiram Jesus, e agora Jesus morreu e eles não esperaram para ver nada. Jesus ressuscitou e eles voltam para casa, voltam para a vida deles, decepcionados. E aí encontra Jesus, e é muito legal que eles dão uma dura em Jesus, né? Porque Jesus fala assim: do que vocês estão falando? E praticamente ele chama Jesus de ignorante. Ele fala: só você não sabe o que está acontecendo? Só você não sabe o que aconteceu esse final de semana em Jerusalém? E aí, então, eles continuam a caminhada e diz que essa caminhada durou o dia todo. E quando chegou a tarde, à noite, eles chegaram na cidade e Jesus fez de conta que ia embora. E eles chamaram Jesus para ficar na casa deles. E aí eles foram comer. E aí, então, acontece esse texto. Diz que quando estava à mesa com eles, Jesus estava à mesa com eles. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, depois que Jesus sumiu, né? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estavam queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queridos, após a morte de Jesus, com exceção dos 11 discípulos de Jesus, que era o Pedro, os 11, certo? Porque o 12º, ele havia traído Jesus, que foi o Judas, os Iscariotes, e ele saiu do grupo e se enforcou, cometeu suicídio. Então fica ali 11 discípulos. Então, com exceção desses 11 discípulos que foram chamados para ser apóstolos, foram chamados por Jesus, e mesmo tendo sido chamados por Jesus, estando ali com Jesus, o que aconteceu com eles? Quando Jesus foi preso, eles não saíram de Jerusalém. Quando Jesus foi morto, eles não saíram de Jerusalém, mas eles ficaram escondidos. Ficaram ali como 007 de Jesus, nas proximidades de Jerusalém. Mas Jesus não tinha só esses 12 discípulos, ele tinha mais. Tinha outras pessoas que eram também discípulos, talmidins de Jesus, que andavam com Jesus. E com esses, o que aconteceu? Aconteceu uma grande dispersão. Roma havia agido de maneira implacável contra o rei dos judeus, ou seja, contra Jesus. E na crucificação de Jesus, o que Roma fez de maneira implacável para dar uma lição para os discípulos, com aqueles que se atrevessem a tomar o lugar do rei de Roma? Eles expuseram Jesus, ainda que inocente, como o pior dos criminosos. Eles cravaram Jesus ali na cruz, no Monte do Calvário.
E aqueles que enxergaram, aqueles que andavam com Jesus, mas o que eles viam de Jesus não era o Deus encarnado, não era o Deus Emanuel, não era o Deus presente, não era o Rei dos Reis, não era o Salvador, não era o Messias. O que eles andavam ali e olhavam e via Jesus era apenas um libertador político. Era aquele que livraria livraria Israel, né? Mas levaria Israel de volta aos seus dias de glória. Ou seja, aos seus dias de prosperidade. E agora, então, Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é condenado, Jesus é crucificado, Jesus é morto e Jesus é sepultado. E nessa sequência de história, o que acontece com esses discípulos? Eles perdem todas as suas esperanças. E quando eles perdem as esperanças, eles começam a voltar para casa. E aí então, queridos, num piscar de olhos, todos os sonhos que foram alimentados durante esse tempo em que eles seguiram Jesus passo a passo, por toda a Palestina, caíram por terra. E muitos desses discípulos, muitos desses talmidins de Jesus, eles ficaram realmente convencidos de que eles haviam sido enganados. Alguns deles se convenceram que Jesus realmente, naquele momento, era aquilo que os mestres da lei, que os fariseus, que os saduceus diziam que ele era um falso Messias. E eles entenderam que acharam, olha, que eles tinham realmente sido enganados e que Jesus era um falso Messias e que eles tinham perdido tempo. Tinham jogado sua vida fora. Então, os homens que deliberadamente, de maneira altruísta, eles haviam deixado a sua casa, deixado sua família, deixado seus empregos. Quando a gente vê falando ali que Jesus passa, né, perto do mar e chama Pedro, chama o Tiago, chama o João e diz que eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram o pai e foram atrás de Jesus. Isso nos dias de hoje equivale a dizer que eles deixaram as suas empresas. Eram empresários da pesca. Viviam daquilo, dependiam daquilo, tinham empregados que dependiam daquela extração, daquela produção pesqueira. E agora eles deixam tudo e vai andar atrás de Jesus. E agora então, queridos, eles começam a entender que eles perderam tudo. E agora eles entendem que eles acordaram de um sonho. E nesse acordar de um sonho, então, eles puseram os pés na estrada e agora eles começaram a voltar para casa. E voltar para casa equivale a voltar à sua velha maneira de viver. Querido, essa parece ser a experiência desses dois homens, que não fala que é o nome, só fala os homens da estrada de Emaús. Enquanto eles caminhavam, o que acontece? Jesus se aproxima e segue com eles, passo a passo, e vai conversando com eles. Mas o interessante é que o Lucas narra no verso 16 assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Seus olhos estavam encobertos. Por quê? Por uma falsa compreensão de Jesus. Eles viam um Jesus que eles queriam ver e não o Jesus que se apresentou a eles. E por conta disso, deles verem o Jesus que eles queriam ver, essa compreensão falsa de Jesus,
cegou eles de maneira que eles não podiam reconhecê-los. Né? Seus olhos, as suas ideias a respeito de Jesus não correspondiam aos fatos que estavam acontecendo ali. Eles esperavam que Jesus declarasse guerra contra Roma. Eles esperavam que Jesus, de maneira milagrosa, pelo poder de Deus, destruísse o Império Romano e o exército romano, que era terrível. E assim, como em tantas outras ocasiões já havia acontecido, porque esses homens conheciam a história de Israel, e eles sabiam que na história de Israel Deus tinha agido de maneira milagrosa, soberana, espontânea. Eles esperavam isso. Só que com Jesus ele se frustra, porque Jesus frustrou todas essas expectativas deles. Jesus não lutou, Jesus não destruiu, e agora Jesus estava morto. E agora, então, a crença deles no Jesus imaginário, no Jesus que só funcionava, só existia na cabeça deles, impediu que eles pudessem reconhecer o Jesus real que estava ali andando do lado dele. Querido, essa história está datada de há 2000 anos atrás. Só que parece que essa história foi contada hoje à tarde. Porque é exatamente isso que acontece com muita gente todos os dias, dentro das igrejas, ou em qualquer ambiente chamado cristão, até o dia de hoje. Até hoje, querido, a idealização que fazemos de Jesus, que fazemos das pessoas, que fazemos de Deus, nos impede de ver as pessoas como elas realmente são, nos impede de adorar a Deus como Ele realmente é, e nos impede de nos relacionarmos com Jesus como Jesus realmente é. Então Jesus entra naquela conversa daqueles homens, e o texto diz que ele, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele explicou o que constava a respeito dele mesmo, de Jesus, em toda a Escritura. Porque toda a Escritura aponta para Jesus. Toda a Escritura nos leva a conhecer o Cristo de Deus, assim como ele é. Então as palavras de Jesus, elas vão penetrando no fundo, vão penetrando no entendimento e vão fazendo a esperança daqueles homens começar a voltar, a vir à tona. E aos poucos, conforme Jesus vai falando e aquilo vai entrando na mente, no coração deles, o coração deles está em chamas novamente. Por isso que eles dizem, olha, o seu coração não se aquecia. Tipo, o meu se aqueceu e o seu. Né? E aí, então, o Lucas narra, verso 28 ao verso 31, diz assim, que ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco. A ideia é do tipo assim, o papo tá tão bom, o papo tá tão agradável. Puxa, nunca experimentamos isso. Nunca experimentamos que Moisés, que os profetas estavam apontando para Jesus.
Não vamos encerrar essa conversa agora que está chegando no ponto. Fica conosco. A noite já vem. O dia já está findando. E o texto diz que Jesus não pestanejou. Diz assim, olha, então ele entrou para ficar com eles. E quando entrou para ficar com eles, foi fazer coisa que ele fazia, foi conviver. É o que Jesus nos ensinou, é o que Jesus mais gostava de fazer, conviver. E alguém já disse que conviver é viver com, é viver junto, é viver em comunhão, é se relacionar. E ali, e como que a gente se relaciona bem? À mesa, comendo, bebendo. E Jesus, ali então, ele senta à mesa com aqueles homens e já à mesa com eles, então Jesus toma o pão, dá graças, parte o pão e dá para eles. Aqui não faz parte do nosso estudo, mas é muito interessante a gente ver essa atitude de Jesus, de liderança de Jesus. E aqui nós podemos ver em Jesus, mais uma vez, depois de ressuscitado, o líder servo, o líder servindo, o líder em serviço. Jesus era convidado, Jesus não esperou ser servido. Jesus não ficou sentado na sala e esperou alguém convidar ele com tudo pronto à mesa. Não, Jesus vai, Jesus senta à mesa, Jesus pega o pão, Jesus dá graça, Jesus parte o pão e Jesus dá o pão para eles. E diante dessa ação do líder servo, do líder servil, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Mas na hora que os olhos deles se abrem, eles reconhecem Jesus, Jesus some. Desaparece da vida deles, da vista deles. Queridos, quando esse texto é quando estavam à mesa com eles. Então Jesus faz algo que Jesus já havia feito repetidas vezes. Enquanto tinha convivido com eles. Queridos, quantas e quantas vezes esses homens não devem ter visto Jesus tomando pão, dando graças, partindo o pão. Às vezes nós queremos ver uma ação de Deus, aquela coisa assim, ó, se eu ver aquela coisa mirabolante assim, aí eu vou crer em Deus. Quantas pessoas ficam buscando esse tal do melhor de Deus? Querido, e Deus se dá a conhecer, Deus se revela, Deus se deixa perceber em coisas simples, coisas corriqueiras, coisas que acontecem todo dia, a todo o instante. Jesus ressurreto, ele não ficou diante daqueles homens fazendo cair fogo do céu, flutuando pedra, ele não ficou flutuando, ele não ficou soltando raio com a mão, a roupa dele não ficou brilhando. Querido, ele só conversou, ele foi conversando, e conversando aquilo que estava cheio no coração dele, que era a palavra de Deus. E esse conversar e esse falar da palavra de Deus, isso vai enchendo o coração deles. E Jesus vai fazendo coisas corriqueiras. E uma das coisas corriqueiras que Jesus faz é Jesus senta à mesa. Jesus não ficou flutuando ali em cima da mesa. Jesus senta à mesa, igual gente. E igual gente ele pega o pão, igual gente pega pão. E aí ele parte o pão, igual gente parte o pão. E aí ele ora, ele dá graça. E ele dá o pão. E aqueles homens então falou, puta aí. Só pode ser Jesus. É Jesus. E aí então Jesus desaparece. Querido, é muito chique isso. É muito legal. Porque
Se você quer ver Deus, olhe para as pequenas coisas. Que de repente, olhando, esperando grandes coisas, vai passar tantas pequenas coisas, tantas ações de Jesus, tanta presença de Jesus nas nossas vidas e a gente não vai ver. Então, querido, no exato momento em que os olhos deles são abertos, isto é, quando eles conseguem, esse olhos abertos é o momento em que eles conseguem distinguir entre o Jesus que eles imaginaram, o Jesus do cenário da cabeça deles, e o Jesus real, o Jesus que estava ali. Os olhos abertos é o momento em que eles conseguiram fazer a distinção do Jesus que eles desejavam que ele fosse e o Jesus que as escrituras, né, os profetas, Moisés, disse que ele era, havia profetizado sobre ele. Então, nesse momento em que eles conseguem fazer a distinção e falar, mas é esse o Jesus da Bíblia é esse. Então, Jesus desaparece da vista dele. Querido, alguém contou uma história que um missionário cristão, ele havia vivido numa pequena aldeia de pescadores. E essa aldeia ficava numa praia da América Central. E esse missionário lá, trabalhando nessa aldeia com esses pescadores, e ele estava conversando com um grupo de pescadores. E ele, nessa conversa, ele estava evangelizando, falando, testemunhando de Jesus. E o texto que ele estava usando, a história que ele estava usando para falar de Jesus, e o tema que ele estava tratando de Jesus era sobre a ressurreição. E aí então ele começa e ele usa esse texto, esse mesmo texto dos homens no caminho de Emaús, do encontro de Jesus com esses homens. E então um dos pescadores, ele fica intrigado com isso, né? Porque qual é a parte que ele ficou intrigado com a história? É que Jesus desapareceu. O interessante é que o texto diz que Jesus desaparece e aí conta o que os homens fazem. Se você continuar lendo o texto, você vai ver, olha, Jesus estava lá, eles estavam à mesa, Jesus estava servindo eles, e aí quando os olhos deles se abrem, eles descobrem, esse é Jesus, aí Jesus some, desaparece da frente dele. Aí não fala, Jesus desapareceu aqui e, sei lá, saiu. Não fala. Só fala que ele desapareceu. Mas fala o quê? Fala que aqueles homens então continuaram aquela conversa. Olha, seu coração não se aqueceu? O meu aqueceu, tá? Então eles pegam, esquece do pão, esquece que é noite, e eles também pegam a estrada e voltam para Jerusalém. Ou seja, volta para o centro religioso, ali onde acontecia as coisas, onde eles pensavam que acontecia, a igreja. Só acontecia ali, eles voltam, então, vamos dizer que eles voltaram para a igreja. Não é isso, tá bom? Mas vamos só para a nossa ilustração. Eles voltaram para a igreja. Mas esse missionário com esses homens lá na praia, homens simples, a questão do homem era assim, tá bom, já entendi. Jesus se revelou e eles conheceram e aí Jesus desapareceu. Mas a grande pergunta é, para onde Jesus foi quando desapareceu? Porque ele desapareceu e foi para algum lugar. E que lugar é esse? Para onde que ele foi? E aí então o missionário começou a pensar, né? Porque quando a gente lê demais e aí e a gente quer ter ideias, quer ter argumentações, e aí então esse missionário ficou ali, né? Pensando, articulando
uma boa explicação, uma explicação plausível para aquele homem. E aí um outro pescador, que era muito simples, que era analfabeto, com a maior naturalidade do mundo, fala para eles: ué, para onde Jesus foi? Quando sumiu, entrou neles? Que outro lugar Jesus iria? Agora que eles descobriram quem é Jesus, só pode ter entrado neles. Queridos, perfeita. Não há resposta mais perfeita do que a resposta desse pescador. Por quê, queridos? Porque no momento em que nós recebemos a revelação a respeito de quem é Jesus, de quem é Jesus de fato, o Jesus real, o Jesus bíblico, não o nosso Jesus que nós inventamos. No momento em que nós encontramos com esse poder da ressurreição que vence a morte, que derrota a morte, o último inimigo a ser vencido. Querido, nesse exato momento, Jesus deixa de ser alguém que está fora de nós. E Jesus passa a se tornar realidade dentro de nós. E essa é que foi a experiência que levou, então, o apóstolo Paulo a afirmar o que ele afirmou lá aos Gálatas. No capítulo 2, verso 20, o Paulo fala assim: olha, já não sou eu mais quem vivo. Agora é Cristo quem vive em mim. Então, querido, o mistério que esteve oculto durante séculos, durante épocas, durante gerações e mais gerações, foi revelado àqueles homens, àqueles discípulos de Jesus. Foi revelado ao apóstolo Paulo. E hoje é revelado a mim, é revelado a você, é revelado a nós. E qual é esse mistério? É que Cristo habita em nós. Ele não habita conosco. Ele não habita junto da gente. Ele habita em nós. E essa é a esperança da glória. Querido, o salto, o pulo de fé no Cristo, o Cristo de Deus, o Cristo ressurreto, implica em deixar, implica em que deixamos de depender do Cristo que está do nosso lado, mas está fora de nós. O Cristo que ele... Olha, eu conversei com Jesus hoje. Implica, queridos, em deixar aquele Cristo a quem nós veneramos. Porque tem o Cristo que fica pendurado naquela cruz. Tem o Cristo do bercinho. Tem o Cristo que atende pedidos. Tem o Cristo que nós ficamos pedindo favores. Querido, mas quando nós damos um salto de fé no Cristo para o Cristo ressurreto, implica em deixar tudo isso de lado para que o Cristo ressurreto habite em nós. E por meio de nós, e ele viva em nós. E aí a vida que nós vivemos, não vivemos mais
em nós para nós, mas vivemos na glória e para a glória daquele que nos amou e nos chamou primeiro. Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e lá no capítulo 11, no verso 26, ele narra que os discípulos de Jesus na cidade de Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristão, a tradução literal dessa palavra, hoje quando a gente fala assim, ó, fulano é cristão, nós falamos o quê? É o cara segue uma religião que fala do Cristo. Mas aqui na palavra de Deus, quando diz o fulano é cristão, o que isso quer dizer? Que cristão literalmente é pequeno Cristo, miniatura de Cristo. E aí então nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que quando o Cristo vem habitar em nós e nós nos tornamos um com Ele, o Cristo deixa de estar do lado de fora, deixa de estar conosco, onde nós podemos vê-lo. Porque se Cristo está do meu lado, eu posso olhar de lado e ver o Cristo. Se Cristo está na minha frente, eu olho e vejo Cristo. Se Ele está atrás de mim, eu olho para trás e vejo Cristo. Mas quando o Cristo vive em nós, o Cristo vive em mim, o Cristo vive em você, nós olhamos e não vemos mais o Cristo. Nós não vemos o Cristo. Mas quando o Cristo vive em nós, as pessoas que convivem conosco olham para nós e vê Cristo em nós. Cristo se torna visto e conhecido a partir da nossa presença, a partir da nossa vida, a partir das nossas ações, a partir das nossas atitudes. Por isso que a palavra diz que nós fomos salvos. E quando nós somos salvos, Cristo mora, habita em nós. E agora Cristo habitando em nós, nós agora não temos opção, agora nós somos chamados para a prática das boas obras, para que os homens, quando olharem as boas obras que nós estamos fazendo, glorifiquem a Deus o Pai por conta das nossas vidas. Querido, é lindo, lindo isso. Então, quando Cristo vive em nós, já não pedimos mais para que Ele faça algo por nós. Quando Cristo vive em nós, nós não precisamos mais pedir para que Deus faça, para que Cristo fique sendo intermediário. Por quê? Porque agora o Cristo vivendo em nós, é Ele quem espera que nós façamos por Ele. Se você quiser entender isso, leia o final da carta, do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Quando fala ali, o Paulo coloca que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E é por meio do corpo que o Cristo age e faz todas as coisas e dá plenitude a todas as coisas. Deu para entender esse mistério? Como é bonito, como é lindo, como é divino. Essa união com Cristo. Então, queridos, quando Cristo vive em nós, Ele espera que nós façamos algo por Ele, que paremos de ser aquelas crianças que ficam sentadas, como diz o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, e enquanto a morte não chega, a gente fala, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando Cristo vive em nós, queridos, nós não dependemos mais de Jesus transformar água em vinho. Nós não dependemos mais de Jesus curar os cegos.
Nós não dependemos mais de Jesus fazer os aleijados andarem. Sabe por quê? Porque quando Cristo vive em nós, nós é que nos tornamos protagonistas da mesma missão que Jesus cumpriu na terra entre os homens. Porque Jesus, ele diz lá em João, capítulo 20, verso 21, assim, do igualzinho, o Pai me enviou, eu envio vocês. Vá lá agora e faça aquilo que eu estava fazendo. É por isso, queridos, que a cadeira da Milena era a responsabilidade da igreja. Jesus não ia descer aqui e dar uma cadeira para a Milena. A responsabilidade de levarmos cobertores lá para Piaí é da igreja, não é Jesus que vai descer aqui dar cobertor. A responsabilidade de dar comida para quem está com fome, a responsabilidade de ajudar as pessoas é da igreja de Jesus, porque Jesus, habitando em nós, ele espera que nós façamos aquilo que ele nos enviou a fazer. Queridos, é por isso que, impactados pelo poder da ressurreição, de ver Cristo vivo, ressurreto, ali, na frente deles, servindo eles, conversando com eles, explicando a palavra, expondo a palavra para eles, aqueles talmidim se levantam e voltam imediatamente para Jerusalém. O que significa se levantar e voltar para Jerusalém? Querido, significa assumir a responsabilidade ousada, pessoal, intransferível de testemunhar que no universo de Deus a vida tem a última palavra. Todos aqueles, queridos, que são de Cristo, que são do Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, são pessoas que se rebelam contra a morte. São pessoas que se rebelam contra toda a manifestação da morte. Se rebelam contra a pobreza. Todo aquele que Jesus habita nele, todo aquele que tem Jesus, querido, não pode se conformar em ver um semelhante, uma pessoa feita à imagem e à semelhança de Deus, vivendo numa situação de extrema necessidade, olhar para isso e falar, eu não tenho nada a ver com isso. É impossível. É impossível, é inadmissível. Se isso acontece, reavalie. Reavalie-se. Porque vivemos sob o poder da ressurreição. E porque nós vivemos sob o poder da ressurreição, nós encaramos e enfrentamos a morte em todas as dimensões que ela apresenta, em todas as suas facetas. Seja ela física, seja ela psíquica, seja ela emocional, seja ela espiritual. E também, queridos, seja ela no seu aspecto social, seja ela no seu aspecto político, seja ela no seu aspecto relacional. O poder da ressurreição, que é Jesus, nós promovemos a vida. Não é no céu. Nós não vamos fazer isso lá no céu. Nós não vamos... isso não é escatológico. Isso é presencial. É aqui. É agora. E nós vamos fazer isso até que a morte, o último inimigo a ser vencido, seja destruído. Queridos, Jesus, o Cristo, ele é
a vida de Deus que habita em nós. Jesus, o Cristo de Deus, é Ele que vive em nós. E nós, como discípulos de Jesus, nós olhamos para a morte, não com medo da morte, mas nós olhamos para a morte com cara de ressurreição, porque nós sabemos que a vitória do Senhor é certa. Oh, aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a crermos, a confiarmos, a descansarmos no poder de Deus e nos eternos braços do Senhor. Querido, mas enquanto nós temos tempo, vamos fazer aquilo que Paulo ensinou à igreja dos Gálatas e ensina para nós. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas em especial aos domésticos da fé. Que Deus seja exaltado, que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado na minha, na sua vida, para a honra, para a glória do nome dele. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, e queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa palavra tão importante, por essa palavra, Senhor, tão impactante. Essa palavra, Pai, que nos envolve, nos tira de nós mesmos e nos centra no Senhor. Sabendo, ó Pai, que o Senhor é Deus, o Senhor vive em nós, o Senhor habita em nós. Ó Senhor Deus, e por conta disso nós somos mais que vencedores. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá o privilégio de participar com o Senhor dessa grande e boa obra que o Senhor está fazendo no mundo. Ó Senhor Deus, olha para nós. Senhor Deus, visita-nos de maneira que os nossos olhos possam ser abertos, de maneira, Pai, que nós possamos olhar para o Senhor, Pai, e enxergar o Cristo de Deus, o Cristo ressurreto, o Deus poderoso, o Deus que é o Rei dos Reis, o Deus que é Senhor dos Senhores. Senhor Deus, não o Deus que nós imaginamos, não o Cristo que nós imaginamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que a nossa imaginação possa ser colocada de lado, mas que possamos olhar firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e possamos celebrar a Ti, possamos adorar a Ti, mas adorar a Ti, Pai, não somente com cantorias, mas que possamos adorar ao Senhor com o nosso serviço, com a nossa vida, com aquilo que somos, aquilo que temos, que tudo, ó Pai, seja para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo e bendito nome. Nós oramos assim, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.